Mais um Natcast no ar. Se você já está nos assistindo, já curta esse podcast, já compartilha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscrevam para vocês ficarem aí ligadinhos em todos os nossos conteúdos. E hoje vamos falar sobre o poder das terapias. Como anda a sua saúde mental de você aí de casa que está nos assistindo? Tem feito terapia? Não sabe o que é terapia? Tem curiosidade? Acha que deve fazer ou não? Tá aí na dúvida? Então já fica aqui no nosso podcast de hoje. E hoje quem está comigo aqui é a Aline de Lisboa. Olá. Aline, gratidão por você agradeço. estar aqui novamente, né, no Natcast. Por falar, né? Vamos falar desse tema. A Aline é psicóloga, psicoterapeuta junguiana e também arte terapeuta. Aline, se apresente aí pro pessoal de casa. Falei certinho, né? Tá certo, certinho. Prazer estar aqui, Nath. Eu sempre acho tão importante trazer temáticas que nos levam para esse autocuidado, que é a saúde mental, né? Sim. Então, eu sou a Aline Lisboa. Eu me apresento, né, a partir do meu servir como psicóloga junguiana, arte terapeuta. Sou guardiã de círculo de mulheres também e mãe do Arthur Henrique, né? Meu corpo se fez portal desse gostoso há 1 ano e meio, Mulher, uma delícia, gente. Gostoso. E aí é um prazer enorme estar aqui com você de novo. E falar, né, Aline, né? Hoje a gente vai abordar aí a questão da terapia junguiana, a questão do sagrado feminino que é. E, assim, no seu ponto de vista como psicóloga, quando você acha que uma pessoa deve procurar uma ajuda? Porque a gente vive muito assim, né? Será que eu preciso de ajuda? Será que eu não preciso? Será que eu procuro o quê? Um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista? O que você vê em relação sobre isso, né? Qual profissional que a gente deve procurar? Infelizmente, há uma tendência de buscar o atendimento quando já tem uma patologia instalada, né? Então, eu sempre estou muito disponível para falar sobre o que é a psicologia, a psicoterapia, justamente para a gente ir trazendo a ideia que a psicoterapia também pode vir como um caminho de autocuidado, inclusive até como um caminho para o não adoecimento. Né? Então, dentro da psicologia, tem várias abordagens e nenhuma abordagem é melhor do que a outra. Eu sempre gosto de explicar que a escolha da abordagem do profissional fala muito mais sobre nós, porque a gente tem que ter uma identificação, que a gente vai passar anos estudando aquele autor, né? Então, independente de qual seja a abordagem, a psicoterapia é um caminho de encontro consigo mesmo, né? O que nos dá sustentação para ir para a vida antes do adoecimento. E existe tantas possibilidades, né? Eu sempre digo, quando chegam os pacientes na clínica, de não importa quem esteja sentada no lugar da psi ou do psi, o importante é que você sinta que ali é seu lugar, ali é seu lugar sagrado, ali você pode se desmontar, sabe? Você pode se desnudar, porque ali é um lugar seguro. E ter esse lugar seguro faz com que a gente possa deixar vir o que precisa, sabe? Antes que esse corpo transforme em sintomas. Ô, Aline, por que você acha que as pessoas sempre deixam para buscar, tanto acho que o profissional, né, da parte da saúde mental, como até um médico, né? Por que as pessoas sempre deixam para quando já tá lá bem ruim, bem machucado, com a saúde mental, assim, lá no, vamos supor, no fundo do poço, para daí procurar um profissional? Tem alguma coisa que tá relacionada que as pessoas não se importam com a saúde, deixa de lado e só vai à procura mesmo do profissional quando precisa? Eu acho que tem alguns pontos que é importante a gente levar em consideração. A vergonha, porque assumir que a gente precisa de cuidado em alguns momentos é muito difícil, sabe? Existe também a falta de conhecimento, então as pessoas às vezes não sabem o que acontece dentro de uma sessão. Será que vão me julgar? Será que eu posso falar aquilo? O que vão pensar de mim? Né? Então tem vários fatores, às vezes a própria questão financeira, que às vezes as pessoas idealizam que é um valor muito alto e não necessariamente, porque tem várias possibilidades, né? E também aquela sensação de que eu tenho que dar conta de tudo sozinho, sozinha. Sim. Então isso também prejudica muito, porque a gente não precisa ficar sofrendo e nos colocando em risco se a gente pode pedir ajuda. Existem muitas pessoas com dificuldade de pedir ajuda. Então, isso dificulta muito, porque aí a tendência é só ir buscar naquele momento que a pessoa não está dando conta. E, às vezes, pode ser, entre aspas, tarde demais, porque o sintoma já está instalado.
né? Então, a psicoterapia como prevenção é um caminho ideal, né? Você acha que também entra parte da questão do julgamento das pessoas? Muito. Por mais que hoje a psicoterapia, as terapias estão muito mais sendo divulgadas, ainda existe preconceito, sim. Infelizmente. Inclusive, nas primeiras sessões, né, quando eu atendo, eu gosto de trazer essas falas do que não é a psicologia, né? Justamente para a gente ter um olhar amplo, né? Porque as pessoas chegam com muitas barreiras, né? E às vezes chegam, e particularmente eu adoro, quando os pacientes chegam e falam assim, olha, eu vim aqui, já passei por vários profissionais, vou te dar uma chance, mas não sei se eu vou continuar. Sim. São esses que eu falo, então bora, vamos, né? Porque às vezes não é a psicologia que não tá dando conta. Às vezes não houve uma troca com o profissional. Sim. Às vezes não houve uma identificação com a própria abordagem. Tem tantas possibilidades. Sim. Ô, Aline, e qual que é a diferença, né? Você falou, fala pra gente o que é psicologia ou terapia junguiana? Psicoterapia junguiana. Junguiana, o que é a psicoterapia junguiana e qual a diferença dela para as terapias, vamos se dizer, normais, né? Como eu disse, né? Acho que sempre é válido a gente trazer a ideia que todas as abordagens são super importantes, né? Mas, como eu disse, vai muito a partir do que o profissional se identifica. Então, eu gosto de falar muito. Eu não conseguiria estar numa abordagem onde eu precisaria ficar muito ali quietinha. Claro que dentro da abordagem junguiana, eu sei muito bem o momento de me posicionar e o momento de silenciar. Mas, de forma geral, a psicologia junguiana, a psicoterapia junguiana, ela tem um caminho que nos leva para um simbólico, né? Ela traz uma ideia de um inconsciente coletivo. Ela traz a ideia de arquétipos, imagens, símbolos, que traz uma psicoterapia um pouco... A gente sai daquele padrão do fale-me mais sobre a sua infância, agora fale-me mais sobre a sua adolescência. A gente vai olhar para tudo isso, Sim. mas de acordo com o que chega. O que eu mais amo na psicoterapia junguiana, né, como psi, é confiar que o que vem vai vir. A temática que precisa chegar vai vir. Às vezes por uma música, às vezes por um sonho. Então, é uma abordagem que traz uma referência de um inconsciente coletivo e também traz esse lugar do simbólico, né? Sim. E uma das coisas que eu acho muito interessante é que a gente fala, o Jung traz a ideia das polaridades. Então, por exemplo, se tem frio, tem calor. Se tem dia, tem noite. Na nossa psique, também caminhamos dessa forma. Então, se tem inconsciente, tem consciente. Se tem persona, tem sombra. Então, a psicoterapia é um caminho, né, para encontrar um diálogo sobre essas polaridades. Então, se eu estou me cobrando muito, não vou para um lugar de não me cobrar nada. Tá, então o que eu preciso fazer, né, para equilibrar, para dialogar com essas partes minhas que estão em evidências? Falando assim, parece difícil, mas quando a gente vai para a prática, isso fica muito fácil da gente identificar. Então, por exemplo, nossa, estou agindo como a minha criança interior. Pera, eu sou uma adulta, né? Eu não preciso estar com medo disso, porque hoje eu tenho suporte. Então, dentro da psicoterapia, a gente vai trazendo a consciência desses diálogos também sobre essas polaridades. E você acha, assim, que as pessoas ainda têm muito a questão da infância, que é o que mais atrapalha hoje, né? Vamos supor, quem é um adulto, que traz muitas coisas lá da infância, de traumas, que isso atrapalha no dia a dia. Sim, né? Porque, querendo ou não, são as nossas raízes, né? Lá onde tudo aconteceu, lá foi o nosso primeiro contato com o mundo. As nossas primeiras relações foram lá na infância, né? Então, dentro de uma perspectiva junguiana, a gente olha para essa infância, mas trazendo esses diálogos justamente para o daqui em diante a gente fazer diferente. Então, eu sempre trago a ideia que o passado ele é referência. Se for residência, a gente adoece. Então, até fazendo aqui, trazendo um pouco dos sintomas do adoecimento. Então, a depressão é morar muito nesse passado. A ansiedade é morar muito lá no futuro, né? Então, como que a gente dialoga com isso daqui? Trazendo consciência a partir do hoje. E o nosso corpo, ele é uma ferramenta riquíssima
para nos trazer para o presente, para o aqui e para o agora. Sim. E o que te fez, Aline, escolher essa abordagem, né, junguiana aí, que te fez, eu vou para esse caminho, vou fazer diferente dos outros psicólogos, que até então você também trabalha com a arte terapia. O que te fez, assim, escolher, eu quero ir para esse ramo? Nossa, foi assim, eu sempre trago a ideia que as coisas na minha vida acontecem por chamados, né? Então, lá desde o início da minha formação, a gente vai entendendo que na psicologia tem vários caminhos, e aí quando eu me deparei com a psicologia junguiana, eu lembro que a primeira aula tinha uma frase do Jung, né, que dizia: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Quando eu olhei aquilo, eu falei, uau! É isso, sabe? Porque às vezes existe uma ideia de que o psicólogo, pelo fato de ter um pouco mais de conhecimento teórico, ele está aqui, mas não, nós estamos aqui, né? Então, esse lugar de humanidade, de olho no olho, né? Eu brinco com os pacientes de parceria, tamo junto, né? O que me trouxe esse lugar de identificação, além do mundo simbólico, né? Então, a oportunidade de olhar para os sonhos, para as imagens, me conquistou, assim, muito, né? E saber que é uma abordagem que tem muita possibilidade de ampliação, né? Me encantou. Sim. Hoje a sua clínica, né, chama Lises. Isso. Tem alguma coisa ali a ver com a questão do Jung aí, junguiana, que você escolheu esse nome da clínica? Sim, pode ser que inclusive, né, eu fiquei emocionada, porque ali é a minha realização, né? Então, é isso, né? Eu passei dentro da faculdade por uma questão física mesmo. Eu adoeci, eu tive hemorragia nos 2 olhos. Então, todas as férias eu ia para uma cirurgia. Então, a Caramba. psicologia, ela foi o que me nutriu, sabe? Foi um chamado de que você vai passar por isso porque você vai ser psicóloga, né? E aí, me dediquei muito na medida do possível, mesmo com as minhas limitações. E aí, saí da faculdade, aquele momento que a gente vai para o mundo e fala, tá, me formei, e aí eu vou para onde agora? eu faço o quê? Né? Então, existia toda uma expectativa que é diferente de uma realidade quando a gente vai para o mundo mesmo, né? Então, eu fiquei 2 anos parada, não tive nenhuma possibilidade de emprego, de oportunidades, então eu ia me colocando onde eu podia. Então, eu fazia um voluntário ali quando minha avó estava no grupo de idosos, fazia um outro voluntário ali, mas toda tarde eu estudava, como eu brinco, tio Jung, né? Então, eu sentava ali no meu quarto e estudava, e uma das coisas que eu mais amava e amo estudar eram sonhos. Então, Legal. quando eu comecei, né, olhar cada fase dos sonhos, eu me deparei com o Lises. Se você parar para lembrar dos seus sonhos, raros são os sonhos que têm um desfecho. Normalmente, a gente acorda antes. Né? Às vezes a gente até acorda E e a fala, gente eu acorda, queria tanto voltar. queria tanto o final do sonho, às vezes a gente queria acordar porque foi pesadelo, né? Exato. Mas tem ele que fala, eu queria voltar para aquele sonho, né? Então, quando um sonho que é muito raro tem um desfecho, uma realização, uma concretização, se chama Lises. Então, a clínica tem o nome, né, justamente de uma concretização, de uma realização de um sonho sonhado e um sonho, graças a Deus e deusas, vivenciados hoje no dia a dia. E você falou do sonho, eu tô rindo porque eu lembrei de um meme, né? Que o pessoal colocou assim: todo sonho tem um significado. E aí, um monte de imagens do meu. Qual que é o significado disso? Nath, O que fala? O que você, né, já que você entrou um pouquinho aí do sonho, o que você pode falar, né? Essa questão de quando a gente sonha, se a gente tem um pesadelo, se tem algum, né, significado, se tá querendo, que o pessoal fala, se você sonhou com isso, porque tá querendo te mostrar isso, né? O que você pode estar falando, Aline, pro pessoal? E é tão rico quando a gente vai para a psicoterapia e o paciente traz o sonho, porque eu brinco, quem dá o significado do sonho não sou eu, não é o tio Jung, nem o Google, por mais que às vezes a gente sonhe e vai direto pro Google, né? Porque assim, na verdade, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se a gente sonhar com uma mesma praia, né? A mesma praia, a sua experiência foi uma e a minha experiência foi outra. Então, quem dá o significado do sonho é o sonhador. O psicólogo, ele vai estar ali caminhando para entender o que aquele símbolo, o que aquela imagem representa para a pessoa que sonhou.
E o objetivo dos nossos sonhos, eu brinco quando eu explico para os pacientes, é que assim, a gente está dormindo, o nosso inconsciente fala, uhul, galera, bora, festa. Então vem tudo aquilo... divertidamente. Exato, vem todo aquele conteúdo que estava ali no inconsciente e faz uma festa. Você fala assim, tipo, do dia ou do De que você vem tudo. passando? De tudo, é uma junção. De tudo. Porque na nossa psique não tem passado, presente e futuro. É tudo muito junto e misturado. Por isso que eu tô tendo pesadelos. E é interessante porque o pesadelo é o nosso sentir sobre as imagens. Caramba. Né? Então, a gente tá acordando, é como se o inconsciente falasse, bora limpar essa bagunça. Eu tenho sonhado bastante. A questão não é coisas do passado, mas algumas situações com pessoas do meu passado. Um exemplo, pessoas da minha infância, da minha adolescência, da cidade onde eu morava, né? Então aí eu falo, mas por que eu nunca mais falei com essa pessoa? Vamos supor, um amigo, nunca mais conversei, tô sonhando. Aí vem um pouco meio que, parece que um pesadelo, de repente a gente acorda e fala, por que eu tô sonhando com isso? Então, e às vezes essas pessoas, esses lugares que voltam, é porque como a gente traz, são os nossos personagens internos. Então, não necessariamente quando, sabe, aquele famoso oi sumido, sonha com você? Então, quando a gente tem uma pessoa que a gente sonha, é muito mais sobre o que nós achamos da pessoa do que a pessoa em si, né? Porque existem personagens que a gente carrega ao longo da nossa história e que fica guardada. Então, os sonhos, ele traz à tona a partir de símbolos, de imagens, de signos, né, de sensação. Então, por exemplo, se você estivesse no processo de psicoterapia comigo, a gente ia dar um mergulhão nessa fala. Sim. Então, me conte mais, quem eram essas pessoas? Quando você pensa na pessoa, qual a primeira coisa que vem em mente? Né? Porque aí a gente vai trazendo as sensações, as experiências. Então, é muito profundo. E o objetivo do sonho é a gente sonhar, trazer para a consciência, olhar para aquilo e então fazer algo diferente no aqui e no agora. Legal. Né? O sonho, ele tem um poder muito importante de, e a partir disso você vai fazer o quê? Que é o que as pessoas não sabem, né? O que eu faço com isso agora? Né? Exato. Eu acho que falta bastante essa questão, né? Um pouco nas terapias, em mentorias que a gente vê por aí. Porque, tipo, a gente vê muito assim, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você tem que se esforçar mais, mas... E para quem não realmente não consegue, né, Aline? E precisa para quê, por quê e por quem, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque cada um tem um ritmo para tudo. Sim. Existe um ritmo interno e existe um ritmo externo. Lembra que a gente falou das polaridades? A ideia é que a gente vai entendendo. Isso é o que exigem de mim, isso é o que eu sou e como que eu caminho aqui. Senão a gente adoece de novo. Você acha que a gente se cobra muito? As pessoas se cobram muito, tipo... Preciso ser boa em tudo, preciso ser perfeita em tudo, preciso ser perfeita no meu trabalho, em casa, como namorada, como esposa, como mãe e tudo. Você acha que as pessoas estão... Eu acho que principalmente a mulher, né? Sim. O homem também, que eu acho que tem muito dessa questão da sociedade. Sim. Tipo, poxa, eu preciso comprar uma casa, eu preciso ter um carro, preciso ser isso. Você acha que as pessoas estão nesses últimos tempos se cobrando muito e acabando ficando mais doentes? Com toda certeza. E aí, quando eu ouço esse tipo de relato, né? Eu preciso isso, eu preciso aquilo. E aí eu sempre trago, né? E a psicoterapia é isso. Precisa por quê? Precisa pra quê? Por que essa pressa? Essa pressa tá te levando para onde? Porque a gente fica tanto no eu preciso, né? Tanto lá no futuro, que a gente desvalida aquilo que já se tem. Né? A gente passa a nos cobrar algo que não é do humano, que é uma perfeição, né? Nós precisamos abraçar a nossa humanidade. Então, vai ter dias que a gente vai estar super criativo, tem dias que a gente vai estar super cansado e tá tudo certo, né? Você é parte disso. Então, às vezes, o adoecimento, de novo, ele vem porque a gente está colocando muito uma expectativa do que exigem da gente do mundo externo, né? Sim. Então, a gente precisa entender onde eu estou nesse momento da minha vida, o que eu quero para mim, o que eu posso e o que eu já tenho. Porque o que eu já tenho é a minha sustentação. Né? Então, Sim. Quando a gente perde essa sustentação, a gente se perde de forma geral no mundo. Aí eu sempre acho que, às vezes, o material é o que vai suprir o que eu preciso.
Ou é o status X que vai me levar para um lugar que eu preciso. E aí, às vezes chega lá e tá vazio. É muito comum eu receber. Eu acho que 90% das pessoas, elas sempre falam assim, às vezes eu posso ter tudo, o trabalho dos sonhos, ou ter dinheiro, ter isso, mas sempre parece que falta alguma coisa, Sim. né? E aí eu falo, ou a pessoa ela tem muito dinheiro e tá sozinha e tá mal, ou ela não tem, tá mal por não ter dinheiro, porque a gente fala, tem gente que fala assim, dinheiro não traz felicidade, mas ajuda, né? Porque tudo hoje Sim. que você vai fazer precisa do dinheiro. E se você não Sim. tem? A gente né? não pode negligenciar a situação de cada um, Sim. né? Porque acho que a gente tem que entender a realidade no qual essa pessoa está inserida. Mas uma das coisas que eu trabalho muito dentro dos atendimentos, o que é o dinheiro e o que é o valor. Dinheiro a gente precisa para comer, para morar, né? Mas e o valor das coisas? É isso que está trocado e que a gente também se confunde. Sim. Né? Então, o processo de psicoterapia é retomar o valor, antes de tudo, para minha existência, para aquilo que eu já tenho, para aquilo que eu posso querer mais, com certeza, mas confia no que está rolando agora. Até porque se a gente não vê o que está acontecendo agora, como que eu vou fazer diferente lá na frente? Sim. Né? Eu quero chegar no lugar tal, mas eu estou indo para o lado oposto. Onde você está agora na sua vida? Sim. Né? Ô, Aline, e como que a arte-terapia entrou aí na sua trajetória profissional? Durante os atendimentos, eu sentia muito essa necessidade de ter recursos, né? Porque às vezes é muito comum as pessoas me falarem, Aline, eu não consigo falar isso. Eu não consigo nem explicar o que eu tô sentindo. Então, quando me percebi nesse momento de impasse, eu falei, pera, eu preciso buscar recursos, né? Então, a arte-terapia, ela vem como um lugar de expressividade, né? Então, busquei uma formação que também tivesse a base junguiana, né, para dar esse match maravilhoso, né? Então, Match perfeito. perfeito e arte terapia são recursos, possibilidades, né, para a gente deixar sair aquilo que não é dito em palavras. Então, você fala que através, né, ali de um desenho, de alguma coisa, você consegue ver algo que a pessoa não consegue falar. Ela consegue se expressar na forma do desenho. Não só do desenho, sabe, Nath? Porque acho que o desenho, ele às vezes até paralisa as pessoas. Do tipo, a Aline não me pede para desenhar. Quando eu falo que eu sou... Desenha você uma casa, a pessoa faz, né? Exato. Até quando eu apresento no primeiro atendimento, eu falo, olha, eu sou arte terapeuta, mas isso não significa que eu sou um artista, Sim. né? Meu desenho também é de palitinho, porque nessa possibilidade, nós não estamos preocupadas com as técnicas. Não é uma aula de arte, é uma possibilidade de expressar através de imagens, né? Que é o que o Jung traz maravilhosamente como possibilidade de acesso a esse inconsciente. Então, por exemplo, sabe aquilo que às vezes a gente está conversando e às vezes a gente está passando por uma situação, mas quando a gente ouve outra pessoa falando, você fala, faz sentido? Sim. Então, por exemplo, às vezes eu trago uma música. A música é um recurso da arte-terapia, né? Às vezes eu peço para o paciente, por exemplo, tem uma música que não sai da minha cabeça. O que será que essa música está dizendo sobre você? Quais personagens ela está convidando para vir à tona? Isso também é arte-terapia, né? Então, é trazer a possibilidade da criatividade à tona de volta. Então, a parte da arte-terapia é você trazer um pouco essa questão da parte criativa da pessoa. Isso. E também a conexão, né, pelo simbólico, é trazer o corpo presente para as vivências também. Então, por exemplo, quando eu estou em atendimento e uma pessoa fala, nossa, isso me angustia, né? Fala disso me angustia. Onde? Onde te angustia? Qual parte do corpo te toca isso? Se a gente fosse dar uma cor, que cor seria? Se fosse uma forma... Geralmente, quando, né, a gente trava, né? As pessoas travam. Sim. E geralmente o corpo, ele vai te mostrar, tipo, é a barriga, é na garganta, que você não consegue... Que às vezes parece que a pessoa fica entalada, que não consegue falar. E daí você consegue trabalhar isso na questão da arte-terapia. Isso.
né? Então, a arte-terapia, ela não é só o desenho, são possibilidades. Claro que tem materiais que nos auxiliam, então, se é uma pessoa muito rígida e eu dou logo uma aquarela para ela, ela nunca mais vai voltar. Então, eu já ia adorar, porque eu já amo desenhar, né? A gente vai aos poucos, então a gente começa com uma música, e aí a gente vai vendo a aceitação daquela pessoa, a disponibilidade, se faz sentido para ela. A gente pode ir para outros materiais, como a aquarela, como a massinha, como o lápis, o giz, como a própria expressão corporal, a dança. Então, é aos pouquinhos. E assim, a forma como eu trabalho, não é toda sessão tem arte-terapia. A gente vai sentindo o momento. Então, por exemplo, nossa, Aline, sonhei com uma cobra. Vamos desenhar essa cobra? E aí? O que você sente dessa? Vamos escrever uma história sobre essa cobra? E aí a gente vai indo aos pouquinhos a partir daquilo que foi expressado. O escrever também é uma terapia. O escrever é muito terapêutico, é muito importante. Porque quando a gente escreve, a gente... Sabe aquele momento que a gente pensa uma coisa e aí a gente fala? Isso acontece muito na terapia. Às vezes eu ouço assim, nossa, falando nem parece tudo isso, né? Porque a gente deixou sair. Então, a escrita, ela é um caminho para despotencializar aquilo que a gente sente. Quando a gente escreve, a gente já tem uma outra perspectiva. E a gente já tem até um caminho do que fazer com aquilo. E a gente perdeu o hábito de escrever, né? E quando eu sugiro é escrever papel e caneta. Não né? É celular, não nos dedinhos no celular. Porque aí a gente escreve, a gente risca. A gente olha para a escrita, né? Então, é muito importante. Né? A gente perdeu essa sensibilidade, né? Muito. Eu falo da questão do ler, da questão do escrever. Eu sou muito de escrever. Antes de eu passar tudo pro meu computador, se eu faço uma reunião, eu tô lá escrevendo. Se eu tenho algum projeto, primeiro eu passo no papel para depois no computador. Mas eu vejo que, né, é tudo muito... É aquilo ansioso, já tudo no celular, tudo na tecnologia, então acho que ajuda, isso ajuda muito, mas também deixa as pessoas muito doentes, né, Aline? Sim. E de novo, a arte, ela nos reconecta com aqui e com agora. Nem a gente precisa ir muito longe, às vezes, sei lá, a gente tá no celular fazendo alguma coisa, assistindo uma aula, de repente a gente tá riscando. Por quê? O que saiu? De onde veio esses riscos, né? Então, de vez em quando lá na clínica, eu deixo uns materiais ali na mesinha por nada. Né? Porque de repente a pessoa tá pegando. Assim, deixa ela, vai que, né? E eu sugiro isso, porque nós adultos, se não existe uma convivência com criança, raramente esses adultos vão ter giz, lápis de cor, guache, tem no máximo uma caneta preta ou uma azul. Né? Então, já deixo um convite aí para quem está nos assistindo. Deixem materiais expostos. Lápis de cor. Também não adianta o lápis de cor estar na última gaveta, sei lá, guardada lá atrás do guarda-roupa com roupa que a gente não usa mais. Não. Deixa ali na mesa. Porque, de repente, a gente está deixando sair algo. Né? Isso é muito importante. É esvaziar, isso é focar no aqui e no agora. E serve tanto para a mulher como para o homem. Hoje você faz os dois atendimentos, ou você tem um foco só em mulheres ali? Não, eu atendo homens e mulheres, né? E eu sinto que quanto mais eu olho para o meu feminino, quanto mais trabalho para que esse feminino seja saudável, mais eu recebo o masculino. Lembra das polaridades? Sim. Né? Então, é muito interessante. Nós psicólogos, nós brincamos, né? Com a ideia de que, por que eu só estou atendendo a esse tipo de demanda? Nossa, deixa eu olhar para mim. Né? Porque isso também diz algo sobre mim. Interessante. Né? Então, se eu só estou recebendo demandas de separações... calma, o que eu tenho que olhar para mim que vem disso? Né? Então, hoje eu escolho atender tanto homens quanto mulheres. Sim. Aline, e fala pra gente um pouco o que é o sagrado feminino, né? Para que serve, como que ele também entrou aí na sua vida. O que você sentiu? Poxa, eu preciso trabalhar essa questão também. Eu sinto que na minha vida tudo vem muito a partir da minha profissão, sabe? Então, eu me deparei com um atendimento muito difícil. Aí, por isso que a gente vai para psicoterapia, para supervisão, onde a pessoa me viu como uma mulher. E aí, quando eu levei para minha terapia, eu falei, eita, eu sou uma mulher. Não é que eu sou uma mulher, né? Porque a gente tava... né? E grande parte das mulheres que tem a questão da profissão muito
à tona, um desejo muito grande de profissão, a gente está muito numa energia masculina, que a gente vai, faz, corre atrás, e aí a gente vai perdendo um pouco da perspectiva que nós somos mulheres, temos um corpo de mulheres, né? Então, foi num momento onde eu falei, nossa, pera, deixa eu olhar para quem é a Aline como mulher, porque eu só estava me olhando como Aline psicóloga, né? Então foi onde rolou um chamado, né? Então eu fui entendendo, eu fui me colocando em vivências onde esse feminino foi sendo apresentado para mim. Minha primeira experiência foi uma viagem vivencial que eu me deparei com mulheres maravilhosas e eu fiquei paralisada, e eu fiquei quieta. Eu ia dormir mais cedo porque eu tava morrendo de sono. Mentira, eu não sabia o que falar com aquelas mulheres. Sério? Porque eu não me via como mulher, eu ainda estava muito presa na menininha. Olha só. Né? No que esperavam da Aline como menininha. Então, na psicoterapia, lembra? Se existe uma menina, existe uma mulher adulta. Vamos dialogar com essas partes. Né? Se existe um menino muito imaturo, pera, onde está o homem que eu estou enxergando aqui na frente? Né? Então, o meu chamado também veio a partir da questão profissional, mas eu fui me conectando e me devolvendo para o meu centro quando eu entendo que o meu corpo ele diz muito sobre o que é ser mulher. Né? Então, recentemente, né, fui mãe, também foi um momento, eu falei, epa, pera, para onde eu volto, quem sou eu, para onde eu vou? É Aline, né? Esse feminino, essa conexão com o corpo me traz, e é o que eu trago para as mulheres, nos conecta também com aqui e com agora. Ô, Aline, como que a gente se conecta assim mais com o corpo, né? Que é o que você tá falando dessa questão. O corpo, ele fala muito, né? Sim. E aí, quando a gente fala do sagrado feminino, tem muito a ver com a questão dos ciclos menstruais. Sim. E às vezes eu já vi pessoas falar que não gosta, né, Sim, é de muito menstruar, que acha horrível ter, né, o sangramento, a questão de cólica, porque pessoas passam por muita cólica. Sim. Então, o que que você pode falar em relação a isso, a importância de olhar também para esse período, né? Que acho que é o tempo que a mulher também fica aí vulnerável, fica mais frágil, umas ficam mais irritadas, outras choram demais, outras comem. Sim. O que que você pode falar sobre? E sabe que eu sinto, né, que é olhar para esse feminino, quando eu estou ali na Persona Psi, as mulheres chegam trazendo falas que eu fico, vamos olhar para esse feminino, porque vem camuflado. Então, lembra que às vezes as pessoas buscam porque já existe um adoecimento? Sim. Então, é muito comum mulheres que estão focadas nas suas carreiras chegarem e falarem no meio do processo, Aline, eu não te contei, mas eu tenho endometriose. Né? Então, todas as doenças associadas ao seio, né? A todas as questões hormonais, elas trazem uma ideia que esse feminino está desregulado. Então, como que é? Toda a questão, tipo, da parte de útero, de seio, é que ela tá com o feminino dela ali desregulado. É um convite para olhar para esse feminino, né? Então, é o corpo falando, ei, olha para cá, né? Você não é só alguém que produz, você é alguém que tem um ciclo, que tem momento para produzir, momento para descansar, né? Então, o ciclo, como você trouxe, a menstruação, ela tá ainda hoje repleta de tabus. É, porque o pessoal fala, tá, mas a gente vai falar de menstruação, a gente vai olhar pra isso. É sujo, é feio, né? Só lembrar das meninas e a gente mesmo, né, lá na adolescência, que a gente esconde absorvente pra ir, sei lá, você tá na escola, precisa ir no banheiro, você esconde, porque é como nos vendem, né? Então, olhar para esse ciclo, que não é só quando nós menstruamos, mas passamos, né, por energias, por arquétipos ao longo de todo mês, nos faz nos empoderarmos do nosso corpo, né? Então, por exemplo, preciso estar aqui hoje. Pera, Nath, deixa eu ver qual o momento que eu vou estar mais disponível, que eu vou estar mais comunicativa. Ah, então vamos marcar nesse dia. Dá para trazer essa conexão mesmo morando numa cidade, mesmo tendo muitos compromissos profissionais. Né? Mesmo então, tendo essa loucura. Mesmo sendo que é o parte dia a dia. dessa loucura, né? Às vezes a gente tem necessidades que a gente confunde, por exemplo, com uma ansiedade, mas não necessariamente é o nosso corpo. Né? Então, se eu tô em um momento que eu tô, nossa, querendo sair com todas as amigas, conversar com todo mundo e fazer um monte de compra, pera, que momento do ciclo você tá? Olha para isso. Ou, nossa, tô muito cansada, só queria dormir. Você está menstruado? Você está para ficar? Sim. Então, se permita. É o momento do mês para isso.
né? Só que o que eu acho mais interessante é que isso não é dito, isso não é falado, né? Então, estar em grupos de mulheres é um caminho muito interessante para a gente se enxergar, né? Para a gente se reconectar. A sororidade na prática, de tipo, eu te acolho, né? Porque o que nos vendem é, muita mulher junta, não dá bom, não. Muito pelo contrário. Hoje, o que eu sinto muito, né? Igual a gente tem, né, o nosso grupinho do Sagrado Feminino, que hoje a sociedade cria que as mulheres têm que se competir uma com a outra. E aí eu vejo que as mulheres estão muito cansadas e sobrecarregadas. Sim. E falta essa parte de você estar ali com mais mulheres, de se reconectar, de ter, né, esse momento com outras mulheres. Você percebe isso também, Aline? Sim, porque assim, né? Ainda trazendo a psicologia junguiana, o que a gente olha no outro é reflexo daquilo que está aqui dentro. Então, se eu olho para uma mulher competindo com ela, é porque eu estou num nível de competitividade com o mundo gigantesco, né? Então, o outro sempre vai nos dar dicas daquilo que eu preciso olhar em mim. Então, quando nós mulheres estamos disponíveis para olhar umas para as outras, a gente se acolhe mais. Ou mesmo se tem um grupo que está rolando, nossa, olha a roupa dela, olha a roupa daquela, marca tal, nossa, tá gorda, tá magra. Se tem uma mulher que tem a oportunidade de quebrar isso, nossa, é incrível. Sim. Né? Poder chegar em um grupo de mulheres, né? E às vezes eu me coloco nesse lugar muito espontâneo, do tipo, sei lá, eu fui no mercado e a moça que me atendeu tá com uma unha maravilhosa. Falamos, nossa, que coisa mais linda, né? Porque a gente falta isso, a gente falta olhar e se enxergar, sabe? Então, olhar para o feminino também é trazer um pertencimento. Você acha que tá tendo essa falta de pertencimento das mulheres? De uma forma profunda, sim, sabe? Porque a gente pertence pelo estilo de roupa. E tá tudo bem ter um Pela estilo. bolsa, cara. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas tem um lugar tão mais potente de cura, sabe? De força, sabe? De empoderamento mesmo, de bora, vamos, eu te apoio, vamos juntas. Eu acredito no seu sonho, vamos lá, eu te ajudo, sabe? Sim. Isso se perde. Aline, você tem, tipo, alguma referência, algum livro para alguma mulher que tá passando, né, por esse período? Eu quero entender um pouco mais sobre a questão do sagrado feminino, sobre essa questão das situações dos ciclos, entender que você pode indicar, que dica que você pode falar para as mulheres. Tem um livro que ele é clássico e eu preciso falar sobre ele, que é o Mulheres que Correm com os Lobos. Eu já comecei, gente, a ler esse livro 2 vezes, mas eu nunca consigo terminar. Porque é difícil a leitura ele individual. É complexo, né? Então, essa é uma leitura, né, feita por uma psicóloga junguiana. Então, muito do que ela traz são essas imagens arquetípicas, né? E essa é uma leitura muito profunda. Não é um livro que você vai ler, tipo, em 2 meses. Você precisa ler e trazer para a consciência. Eu trabalho com esses livros, com temas que vêm desse livro no processo individual. E a leitura desse livro em grupo de mulheres é muito potente. É muito forte, né? Então, tem muitas possibilidades, mas essa é uma referência importante para a gente trazer. Sim. E o que você pode falar, assim, que é o básico que eu acho que, às vezes, a pessoa perde de fazer, né? A mulher ali de se conectar com o seu feminino, às vezes, vamos supor, fazer um chá. Por que é uma coisa que eu vejo muito? As pessoas se culpando de descansar. Sim. Que vem, acho que muito dessa questão. Eu via minha mãe só trabalhando, Sim. então eu tenho que trabalhar. Eu via só minha avó trabalhando. Então você acha que vem muito do nosso inconsciente essa questão de, tipo, não, se eu fico um pouco parada, a pessoa já vem, nossa, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, não posso ficar parada. Você vê essa parte também, assim, que acontece com as pessoas? Existe essa exigência lá fora, né? E quando a gente fala desse inconsciente, a gente também está trazendo uma ideia muito sobre a necessidade, né, coletiva de produtividade o tempo todo. Mas essa é uma energia masculina, que é importante. É muito bom, né, nós mulheres terem essa disponibilidade, essa força. Bora, vamos construir, vamos fazer. Só que, de novo, lembra que tudo é um diálogo? Né? O descanso, ele é tão produtivo
quanto o momento que a gente está lá. A gente precisa dar permissão para esse corpo descansar, né? O descanso, ele é um autocuidado importantíssimo, né? Então, em alguns momentos, né, quando eu estou acompanhando uma pessoa que está em uma situação muito difícil, a gente brinca com a ideia. Quando a vida está difícil, a gente fica no básico. Comer, dormir, respirar e ir no banheiro. É isso. Se permita fazer essas coisas. Porque a gente não dá para o corpo o que ele está precisando. Então, assim, a gente quase coloca nesse corpo uma necessidade de não ser humano. Né? Então, o corpo... Se a nossa bateria do celular precisa carregar, por que a gente não? Né? Então, a gente precisa aprender como se recarregar. E o feminino traz esse lugar. Então, a gente traz as sabedorias ancestrais das ervas, dos banhos, porque isso traz para o corpo a presença para o aqui e para o agora. E isso tem muita cura. Muito chá de camomila. Muita camomila, muito maracujá, né? Porque, sim, são coisas que nos trazem pro aqui e pro agora. Sim. Aline, que dica que você pode estar falando para os homens, para as mulheres, para a pessoa se trazer, né, pro aqui e pro agora, que é o que você fala, porque geralmente ou a gente tá muito no nosso passado, Sim. ou a gente tá muito querendo, né, fala ansiedade, futuro, e esquece do presente. O que você pode falar de dicas que pode ajudar a pessoa a se, além da meditação, mas tem gente que não tem paciência para meditação. Ai, eu não vou ficar sentado lá, né? O que você pode falar para a pessoa, tipo, começar a fazer uma prática para dar uma acalmada, uma relaxada, para trazer ela pro hoje, né? Eu sinto que a gente tem que começar com aquilo que é possível para cada um. Então, por exemplo, monta uma playlist de música que te traz para um lugar de conforto. Talvez é o que você vai dar conta ali. Ou então, compra um caderninho que você goste, deixa ali perto, deixa uns lápis de cor, né? Porque às vezes no momento de dor, de angústia, é um recurso, a escrita é um recurso, né? A arte-terapia, ela nos lembra que não precisa de algo grandioso, né? É lidar com aquilo que nós já temos. Então, é entender, tá, eu me acalmo de que forma? Eu me acalmo, por exemplo, as músicas me levam para um lugar, então constrói uma playlist. Eu me acalmo quando eu me permito cuidar de mim. Prepara um spa na sua casa um dia, sabe? Faz um escalda-pé, toma um banho gostoso, para trazer esse corpo pro aqui e pro agora. Porque enquanto a gente não para aqui, nada flui, né? Porque se a gente tá o tempo todo no mundo racional, a gente não dá permissão para esse corpo sentir. Então, a ideia é esse diálogo, né, entre corpo, né, e mente. Nós somos corpo, alma e espiritualidade. Então, é se conectar dessas formas. Sim. Né? E hoje você se sente realizada em ser psicóloga, em ajudar outras pessoas. Aí, o que te fez? Eu quero ajudar as pessoas. Nossa, muito, muito. É a coisa mais incrível ver o processo de evolução de cada um, sabe? Eu fico encantada e eu fico muito orgulhosa do que eu acompanho. Não pode chorar, hein? Muito, nossa, eu fico muito. Eu falo pra eles, que orgulho que eu tenho de Sim. vocês, né? E às vezes as pessoas falam, mas é porque você tá comigo. Não, não sou eu, né? Se você não tá disponível para acessar suas sombras, para mergulhar profundo, você não vai, né? Então, assim, eu sou apaixonada, eu amo o que eu me proponho a fazer. Tem momentos que às vezes as pessoas não sabem, mas me provoca e me faz também buscar o meu lugar de cuidado, de acolhimento, né? Eu sou suspeita porque eu, como psi, com quem faz psi, né? Quem faz psicoterapia, eu sempre vou sugerir, mas às vezes as pessoas falam, por que você não sugere para tal pessoa, para tal colega, né? Não, tem que ser no momento de cada um. É que a gente sempre fala, o outro tem que fazer, tal pessoa tem que fazer. Não, o outro não tem que nada. É no tempo de cada um. Mas quando a pessoa está disponível, nossa, é incrível, é incrível. Eu morro hoje, de orgulho. E o que você pode falar, né, para quem está nos assistindo, da importância da terapia, principalmente nos dias atuais. Eu falo que deveria ter terapia desde
do prézinho, lá na escolinha, na creche, as crianças já passar, né, em terapia. Concordo. Eu acho que desde de lá a gente já deveria, né? Deveria ser exigido nas escolas. Para evitar, né? Tantos traumas, porque a gente vê muito hoje os adolescentes entrando nessa questão de depressão, de suicídio, as pessoas que crescem com traumas, adultos amargurados, né, Aline? Às vezes passa anos e anos e não procura uma terapia, uma ajuda, porque também às vezes não tem essa consciência, esse entendimento. Sim. É de novo, né? Aquilo de olhar para si com amorosidade. Porque às vezes a gente não tem esse hábito, a gente olha trazendo tudo aquilo que a gente não conseguiu, sabe? Tudo aquilo que eu deveria, mas não consegui, deveria, mas eu não fiz. Então, antes de tudo, se permita olhar com amorosidade para sua vida, para sua história, né? E buscar o processo de psicoterapia, independente da abordagem, entender que ali é um lugar sagrado. Não importa quem vai ser o profissional, importa que você sinta que ali é seu lugar, que você pode, como eu disse no início, estar sem medo, sabe? Tem que existir uma confiança, né? E o processo de psicoterapia, por mais clichê que seja, é um investimento para a vida toda. Porque o que a gente aprende no processo, a gente leva para a vida. E é um processo, né, Aline? É um processo, é uma construção. Jung traz a ideia de um processo de individuação. A gente precisa que a vida aconteça para a gente amadurecer, para a gente trazer para a consciência, para a gente ir se reconectando, né? Como eu brinco, com quem a gente veio ser nesse mundão. A vida tá aqui, ó, passando muito rápido. É injusto com a gente ficar presa na dor. A gente tem dor, a gente passa por desafio, mas a gente sai muito mais forte. A psicoterapia é esse lugar de fortaleza. Legal. Antes de encerrar aqui o nosso podcast, quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Vanessa, da Veja Personalizados, a Bia, da Clínica Esplendor Oficial de Alphaville, a Kellen Souza Boutique, que faz essas sandálias de luxo, que são maravilhosas. Também quero agradecer a Aline e a Keline da Clínica ABA, Odontologia e Estética. Olá pessoal, meu nome é Vanessa, eu sou da Veja Personalizados. Você que deseja eternizar momentos e transmitir emoções para quem você ama, nós temos inúmeras opções. Temos diversos modelos de canecas, sendo elas de vidro, de porcelana com colher, jateadas, temos também xícaras para o cantinho do café, azulejos personalizados com suas fotos, quadros em MDF e temos a queridinha do momento, a caneca mágica. Conforme colocamos o líquido quente dentro, sua mensagem é revelada. Estamos localizados na região de Itapevi, dentro do estacionamento do Mercado Nosso Lar, no Parque Suburbano. Venha nos visitar, siga-nos nas redes sociais. Aline, pra gente encerrar,
quer deixar uma mensagem aí pro pessoal de casa, aonde também o pessoal pode te encontrar, quem quiser fazer uma terapia, se é online, se é presencial. Eu não sou de São Paulo, sou de fora, mas quero passar com a Aline. Como que o pessoal te encontra? A clínica hoje tem outros 2 profissionais, que também é uma realização, acolher profissionais que estão iniciando esse momento da vida. Nós atendemos tanto presencial quanto online. A clínica está localizada na região da Lapa, aqui em São Paulo, mas existe a possibilidade do atendimento online também. E dizer, né, que assim, a vida ela é um lugar de tantas possibilidades e que a gente se prende em tanta coisa pequenininha. Então, buscar seu lugar de reconexão, de reencontro, de pertencimento, antes de tudo a si mesmo. Isso é um lugar... encontrar esse lugar aqui, ó, preservando esse corpo que nos dá a possibilidade de experienciar a vida com tanto sabor, com tanto movimento, é muito importante, né? Então, busque um lugar que você sinta esse aconchego, né? E a clínica é um lugar que vai estar sempre disponível para acolher quem sentir que é o momento de olhar para si. Você falou seu arroba? Falou? Lises.psicologia. Aline, quero agradecer Eu que agradeço. por você estar aqui no Nightcast novamente, por falar, né, sobre esses temas, essas terapias, que hoje a gente vê várias, mas entender um pouquinho do significado de cada uma. Eu acho que, como você falou, cada pessoa gosta ou se identifica com uma e tá, né, ali no caminho, tá tudo bem. Então, quero te agradecer, né, novamente. E se você chegou até o final desse podcast e ainda não curtiu, deixa sua curtida, deixa o